Olá, começa agora o programa Frutas SA aqui no seu canal AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Hoje, aqui, nós vamos abordar então sobre os recentes achados de viroses em cacaueiros. A CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, realizou então testes e identificou a presença então desse vírus aí do mosaico moderado do cacau nas amostras que foram enviadas. Vamos também falar da monilíase do cacaueiro causada por um fungo. Eu converso então agora com Juliana Alexandre, que é chefe de divisão de prevenção e vigilância de pragas. Muito bem-vinda ao nosso programa, Juliana. Oi, Simone, muito prazer. Eu que agradeço a oportunidade para trazer aqui esclarecimentos sobre esses eventos que têm acontecido aí em relação à lavoura de cacau e cupuaçu. Então, Juliana, os testes foram realizados no exterior e confirmaram então a suspeita aí quando a gente fala desses sintomas do mosaico do cacau, não é? Então, Simone, em primeiro momento, quem percebeu e soube da existência desse vírus, que é um vírus intrinsecamente relacionado ao genoma do cacau, foi a CEPLAC, né, em eventos com especialistas, se verificou a relação desse tipo de vírus com o cacau e a CEPLAC foi fazer essa varredura nas suas áreas de experimentação para verificar se existia, se poderia ser confirmada a presença desse vírus. Foi confirmada, quem fez as análises foi um laboratório parceiro nos Estados Unidos, mas não toda essa movimentação foi dentro ainda de um ambiente de pesquisa e não por pelo surgimento de um grande problema de sintomas manifestados ou de agricultores vindo procurar ajuda da CEPLAC ou do Ministério. Né? Então, foi uma ação extremamente proativa da CEPLAC dentro das suas atribuições de pesquisa, e só lembrando que os vírus, eles podem ficar, esse é um tipo de vírus que ele fica muito tempo ali na planta e muitas vezes ele não se manifesta, a não ser em situações de grande estresse. Então, por isso que não era percebido, ele só foi realmente confirmado depois que se foi buscar por ele, né? Foi uma medida proativa aí quando a gente fala né, do plano da lavoura cacaueira, né, o CEPLAC, essa medida proativa, porque até então não tinha ainda um relato, né, os relatos dos nossos produtores rurais, né? Nessa fase que você falou, que o vírus pode ficar ali, não sei se a palavra certa é incubado, enfim. Quanto tempo pode ficar, Juliana, para depois ele expandir? Olha, a maioria dos vírus pode ficar bastante tempo, ele pode nunca se manifestar, e é bom a gente destacar que esse é um vírus de baixíssimo risco, não é um vírus que tem causado grande preocupação em outros países, tanto é que existem pouquíssimos estudos sobre ele, a metodologia para a identificação dele ainda está sendo validada, por isso que os testes não foram feitos aqui no Brasil, nos nossos laboratórios, foi feito ainda no ambiente de pesquisa, no laboratório mais dedicado a esse tipo de organismo nos Estados Unidos. Então, vários países foram fazer essa varredura para identificar a presença desse vírus e mandaram todos para o mesmo laboratório. Então, por isso que, assim, hoje não é uma grande preocupação, porque não existe um surto desse vírus, não existe um dano, né, um impacto causado por esse vírus nas áreas de produção do Brasil. Então, Juliana, você falou não tem ainda sem surto, não é?
está na fase ainda de estudos, mas teria um plano, então, assim, para no futuro, para se combater com mais ações, para fortalecer, então, a produção cacaueira? Porque você falou que não é um vírus aí, é baixo risco, mas lá na frente, os estudos apontando, vocês vão elaborar, existe a possibilidade de elaborar planos para que esse vírus ele não cresça? Claro, o Ministério tem vamos dizer assim, um modus operandi, né? Nós temos pragas que estão mais no nosso radar, são pragas que estão aí causando muito problema em outros países, ou pragas que nós já temos aqui e que demandam alguma ação. A gente chama isso de pragas quarentenárias, são aquelas que não estão ainda, não tomaram todo o território ou estão fora do Brasil, são pragas exóticas, e que têm um potencial muito grande de causar dano. Então, para essas pragas, a gente tem planos, um formato de planos, essas pragas ficam são regulamentadas, mas independente disso, né, como é o caso desse vírus que não estava no nosso radar, e dentro das nossas análises ele é um vírus de baixíssimo risco, independente da gente ter esse plano previamente já estabelecido, o mais importante é identificar laboratórios, metodologias para poder confirmar, para poder analisar e verificar se é realmente o vírus, identificar possíveis ações e medidas sanitárias que sejam aplicáveis para o seu controle, para o combate, até mesmo a erradicação, e um plano. Então, esses são os principais pontos, né? Treinamento para os agentes públicos, tanto de órgãos estaduais quanto federais, quanto do Ministério da Agricultura, para poder identificar e saber para qual laboratório enviar. Enfim, esses são os 3 pontos principais que precisam ser desenhados, independente de existir um plano específico para aquela praga. É um trabalho de formiguinha, assim dizendo, né? Esse trabalho proativo começa identificando, mandando para fora, fazendo a pesquisa. Tá com sintoma aqui, ainda tem baixo risco, mas assim, é um alerta amarelo, deixando ali de stand-by, mas não se despreocupando dele, não é? Claro, nenhuma situação passa desapercebido, ou a gente não vai dar atenção para ela, né? Existe esse monitoramento que está sendo feito já pela CEPLAC, nesse ambiente ainda de estudos, até mesmo porque para esse vírus não foi feito ainda o que a gente chama de postulado de Koch, que é o quê? A gente aprende isso na escola, depois a gente esquece. Mas é o seguinte, é feito toda uma metodologia para comprovar que determinado sintoma que aparece em uma planta, né, isso serve para animais e humanos também, vamos falar das plantas, para que esse sintoma, seja comprovado que esse sintoma veio daquele organismo. Então, é feito todo um processo de coleta, de cultura daquele organismo, e aí depois esse organismo é novamente infectado em outra planta para ver se ele produz aquele mesmo sintoma. Então nós não temos ainda, por isso que eu falo que tudo ainda está em nível de pesquisa, porque a gente nem tem essa certeza de que aquele sintoma de vírus, os sintomas de vírus são muito parecidos, está relacionado com esse organismo, com esse vírus específico. Então, por isso que outros vírus que existem podem estar causando esses sintomas, pode ser também uma questão nutricional, existe aí folhas mais amareladas, mais enrugadas, às vezes se confunde com outras causas, né, que às vezes são até abióticas, que a gente chama, né, de clima, de seca, e a planta demonstra isso por meio desses sintomas que podem ser confundidos.
né? Então, é por isso que nós conseguimos dando atenção a essa questão por meio das ações da CEPLAC, de monitoramento, avaliando dentro da pesquisa, e é um vírus que está relacionado ao genoma do cacaueiro. Então, são vários vírus que podem estar nessa situação, mas eles não têm causado danos relevantes que mereçam essa preocupação. Existem coisas mais importantes que devem ser tratadas no momento em relação à cultura do cacaueiro, como, por exemplo, as boas práticas de manejo, boas práticas agrícolas, para que a cultura do cacau possa crescer e aumentar, e para que a gente volte a ser o maior produtor de cacau aí do mundo. Muito bem explicado, Juliana. Daqui a pouco a gente volta com outras pragas aí que envolvem quando a gente fala da cultura do cacau aí, que o mapa está de olho. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, viu? É isso aí, o intervalo é rápido, viu? Daqui a pouco a gente volta com Frutas S.A. Olá, estamos de volta com Frutas S.A. Para todo o Brasil. E só aqui que você encontra no AgroMais todas as informações que envolvem o agronegócio no Brasil e no mundo. Bem, no primeiro bloco do nosso programa, nós falamos aí que a CEPLAC, né, a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira, do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, realizou testes, então, que identificaram a presença do vírus do mosaico moderado no cacau, nas amostras que foram enviadas ao exterior. Agora, nós vamos falar da monilíase do cacaueiro causada por um fungo. E eu estou conversando, então, com a Juliana Alexandre, que é chefe de Divisão de Prevenção e Vigilância de Pragas do MAPA. Juliana, agora vamos falar, então, aí quando a gente fala da monilíase. O que é a monilíase e qual o grau aí de preocupação do Ministério quando a gente vê essa monilíase do cacaueiro? Oi, Simone. Essa sim é uma doença que é uma praga que nos causa muita preocupação, tanto é que desde 2005 já existiam grupos trabalhando em relação para criar programas de prevenção e vigilância para essa praga. Desde 2007 o Ministério realiza levantamentos nas áreas de maior risco, que seriam as fronteiras com os países que têm a monilíase, e as áreas de produção seriam os estados Bahia, Pará e Espírito Santo. E essa praga é um fungo que a forma dele se dispersar é por meio de esporos. Esses esporos nós conseguimos ver na forma de um pó que parece um talco. Um fungo que ele se estabelece somente nos frutos do cacaueiro e do cupuaçuzeiro e outras plantas dessa família. E esses esporos, por que essa praga é de tanta preocupação? Porque ela se espalha muito rapidamente por meio desses esporos, pelo vento, as pessoas carregando frutos de um lugar para o outro, até mesmo, né, pelas embalagens, enfim, é um esporo, é um pó muito fininho que permanece aí viável por um bom tempo. Então é possível que o vento leve ou as pessoas carreguem, e com isso a dispersão é muito fácil e isso dificulta o nosso controle. Mas ele causa um dano, esse fungo ele entra no fruto e no início a gente não percebe, porque ele começa a ação dele de dentro para fora. É mais uma estratégia, porque esses organismos são às vezes mais inteligentes do que a gente
na sua busca por sobrevivência. Então, de posse desse conhecimento do comportamento desse fungo, já pela experiência dos países vizinhos, Peru, Colômbia, Equador, nós aprendemos, né, e criamos aqui um plano de prevenção em relação a essa praga que até 2021 não estava no território brasileiro. E em 2021 foi identificado um foco no Acre. Hoje são 2 municípios do Acre com essa praga, está relativamente controlada aquela situação. E agora, no fim do ano de 2022, identificamos um foco também no Amazonas, na região de Tríplice Fronteira. Essas 2 regiões já eram muito monitoradas pelo Ministério da Agricultura, e no Acre também pelo órgão estadual, o IDAF, que é quem hoje está mantendo lá o controle dos focos. E nossas ações estão mais voltadas para a Tríplice Fronteira hoje, que é uma área muito permeável, porque pelo rio Amazonas passam muitas embarcações, pessoas sempre transitando, e esse costume de carregar frutos, né? O fruto do cacau é tão bonito e é uma fruta tão saborosa, e também o cupuaçu, né? Não podemos esquecer, não é só o cacau, o cupuaçu também sofre com essa doença. Juliana, você falou que é uma doença muito fácil aí dessa transmissão por conta dos esporos. E esse relato que você falou aí das embarcações vindo e indo, no caso, levando uma fruta, voltando com ela, também a transmissão se faz nesse sentido aí, do contato? Peguei uma fruta, como você falou, que sai a doença de dentro para fora, a pessoa pega ou retorna com ela aqui para o nosso país, enfim. Nesse contato, a gente pode trazer novamente essa doença para outras áreas? Com certeza, Simone. Essa é a maior dificuldade que nós, como órgão federal de defesa sanitária, temos, porque os maiores dispersores de pragas e doenças é o homem, né? É o trânsito de pessoas que mais dissemina pragas, não só de um país para o outro, mas de um estado para o outro. Existem outras pragas que já estão no Brasil, mas estão localizadas em algum lugar, e existe todo um controle para essa praga não ir para outros estados, e mesmo assim, por esse costume, essa cultura de trazer plantas, né, flores, né, falando de monilias, mas isso serve para todas as outras doenças. E por isso fica aqui o alerta para toda a população, para evitar transitar com materiais vegetais que não estejam certificados, principalmente de outros países para o Brasil. Então não levem também do Brasil para outros países, isso aí cria um problema muito grande, e de um estado para outro. É preciso ter muito cuidado. No caso da monilíase, às vezes a pessoa não percebe, porque o fruto está estragado por dentro e ainda não começou a aparecer o sintoma por fora, o esporo ainda não se formou, e aí isso vai acontecer quando a pessoa chegar lá no seu destino, e enfim, é muito fácil a dispersão. Talvez essa seja a maior dificuldade, né, da doença, de dentro para fora, para depois, quando formar os esporos ali, ela perceber que a planta, que a fruta está com algum problema. Nesse caso, não tem como identificar, não é, Juliana? Tem que partir a fruta para ver, olha, a minha plantação aqui está com algum problema, mas enfim, é essa dificuldade aí. E eu te pergunto, nesse caso, a gente já teria uma emergência fitossanitária, ou por conta dessas ações de prevenção aí, você falou que foi detectado em 2022 nesses estados, mas já teria essa emergência, ou ainda estamos monitorando, e muito bem monitorando essas áreas aí? Olha só, Simone, ótimo que você pergunte isso, porque
independente da situação real, nós podemos declarar emergência justamente por conta dessa incerteza. Então, tão logo nós identificamos o primeiro foco no Acre, na primeira semana ali depois que nós confirmamos, já uma equipe grande foi para a região para avaliar, para fazer a delimitação, identificar até onde a praga já tinha alcançado. Nesse primeiro momento já se foi decretado, o ministro da Agricultura, a ministra da Agricultura na época publicou uma portaria declarando emergência fitossanitária para o estado do Acre e o estado do Amazonas e Rondônia, por estarem ali próximos. Então, a declaração de emergência ela é feita para auxiliar as nossas ações. E como era uma praga de muita preocupação, a gente declarou isso, apesar de só existir aquele foco, a gente ainda nem tinha certeza de até onde ele tinha ido, né? Felizmente, foram 2 cidades, 2 municípios, com 20 quilômetros de diferença, e essa situação se mantém controlada. A declaração de emergência é um ambiente até regulatório que auxilia os estados a realizarem ações operacionais, fazer contratações, se houver necessidade de importar um produto químico, isso é agilizado, enfim. A declaração de emergência ela serve também para agilizar alguns procedimentos. E tem uma outra coisa que a gente usa, que é a declaração da área sob quarentena. Da área de quarentena, que é diferente da emergência, é uma área onde realmente existe ali a praga e as suas imediações. Então, daquela região que foi também é por meio de uma portaria declarada, daquela região não podem sair partes vegetais daquela planta hospedeira dessa praga que está causando o problema. Então, hoje nós temos 5 municípios do Acre sob quarentena, 6 municípios, se não me engano, todo o estado do Amazonas está sob quarentena, porque nós não fechamos a delimitação dos focos dos focos do Amazonas. Em princípio, estava somente lá no Alto Solimões, em 3 municípios, muito próximos também, e o estado de Rondônia está só sob estado de emergência. Então, os 3 estados estão sob emergência fitossanitária, mas o estado do Amazonas inteiro está sob quarentena e 5 municípios do Acre sob quarentena. Então, essa é uma forma que nos auxilia a organizar. Tá? A emergência ela serve para nos ajudar no combate, não depois que a gente já tem certeza que já existe um problema. É verdade. Juliana, muito obrigada. Infelizmente, o nosso programa já está no fim, mas muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, falando dessas pragas que estão no radar aí do Ministério da Agricultura e Pecuária. Muito obrigada. Eu conversei com Juliana Alexandre, chefe de divisão de prevenção e vigilância de pragas do MAPA. Mais uma vez, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E obrigada a você também por a audiência e acompanhar aqui o nosso programa Frutas S.A. A vocês uma boa semana e até um próximo programa.